aparecer, né? Vamos lá. Dando continuidade aos temas abordados, né, do Evangelho, estamos no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E o item que nós vamos abordar hoje é a cólera. A cólera vocês entendam como ira, raiva, agressividade, destempero, como quiserem chamar. É uma desarmonização, na qual nós entramos em conflito conosco e com os outros. Para começar, nós temos vários textos, principalmente de Emmanuel, falando sobre esse assunto. Mas eu vou ler um texto para vocês, de Neio Lúcio, que dá margem para uma palestra extremamente longa, mas para a gente já começar a refletir sobre nós mesmos, sobre as nossas atitudes. O texto se chama O Grito de Cólera. Lembra-se, é um pai relatando, né, a situação. Lembra-se do instante em que gritou fortemente antes do almoço? Por insignificante questão de vestuário, você pronunciou palavras feias em voz alta, desrespeitando a paz doméstica. Ah, meu filho, quantos males foram atraídos por seu gesto de cólera. A mamãe, muito aflita, correu para o interior, arrastando atenções de toda a casa. Voltou-lhe a dor de cabeça e o coração tornou a descompassar. As duas irmãs, que cuidavam da refeição, dirigiram-se precipitadamente para o quarto, a fim de socorrê-la. E 2/3 do almoço ficaram inutilizados. Em razão das circunstâncias, por sua irreflexão, o papai, muito contrariado, foi compelido a esperar mais tempo em casa, chegando ao serviço com grande atraso. Seu chefe não estava disposto a tolerar-lhe e recebeu com repreensão áspera. Quem o visse, ereto e digno, a sofrer essa pena em virtude da sua leviandade, sentiria compaixão, porque você não passa de um jovem necessitado de disciplina. Ele, um homem de bem, idoso e correto, que já venceu muitas tempestades para amparar a família e defendê-la, sentiu-se humilhado. Suportou as consequências de seu gesto impulsivo por vários dias, sendo observado na oficina, qual se fora um menino vadio e imprudente. Os resultados da sua gritaria, porém, foram mais vastos. A mãezinha piorou e o médico foi chamado. Medicamentos de alto preço, trazidos às pressas, impuseram grande subida às despesas. E o papai não conseguiu pagar todas as contas do armazém, da farmácia e o aluguel da casa. Durante 6 meses, toda a família lutou e se solidarizou para recompor a harmonia quebrada, desastradamente por sua ira infantil. 180 dias de preocupações, trabalhos árduos, sacrifícios e lágrimas. Tudo porque você, incapaz de compreender a cooperação alheia, se pôs a berrar inconscientemente, recusando a roupa que não lhe agradava. Pense nessa lição, meu filho, e não repita a experiência. Todos estamos unidos reciprocamente através dos laços que procedem dos desígnios divinos. Ninguém se reúne ao acaso. Forças superiores impelem uns para os outros, de modo a aprendermos a ciência da felicidade, no amor e no respeito mútuos. Só esse texto já dá margem para uma palestra gigantesca, né? Mas quem nunca?
Quem está aqui está isento dos seus momentos de estresse, de nervosismo, seus dias de fúria, seus momentos de agressividade? Nenhum de nós. Infelizmente, né? Mas a gente tem que... Essa história traz uma boa reflexão. Quer dizer que por uma vontade que não foi feita de acordo com o desejo da criatura, ela destemperou uma família inteira, trazendo consequências muito mais graves do que a sua exaltação, porque ela se exaltou, gritou e para ele ficou tudo bem. Mas e os outros? O seu ato impensado, orgulhoso, vaidoso, repercutiu na família de modo desastroso, trazendo uma desarmonia para todos os familiares, não só espiritual, como material, físico. E nós muitas vezes, por capricho, porque nós somos muito caprichosos, muito cheios de vontades, nos deixamos irar por pequenas coisas. No nosso dia a dia, muitas coisas nos tiram do sério. Fulano me tira do sério. Quantas vezes a gente não fala isso por dia? Quantas situações não nos desarmonizam? Muitas vezes nós não necessariamente chegamos à agressividade, mas são coisas que nos desarmonizam. Essa ira nos faz mal, fisicamente e espiritualmente, sem contar moralmente também. E quantas vezes a nossa destemperança não repercutiu no outro? Nós não sabemos o que causamos. Muitas vezes. Nós não temos dimensão do mal que nós causamos ao outro por um ato de cólera, de irritabilidade nossa. Em nossas crises, vou colocar assim, picos de estresse, fica mais bonito, né? Nós liberamos uma quantidade de hormônios que podem causar a morte por infarto e AVC em até 5 vezes. Se a gente não quer fazer pelo outro, que a gente faça pelo menos pela nossa saúde, então. Que a gente comece a se conter um pouquinho, né? Porque a descarga de hormônios e enzimas no nosso coração, no nosso sangue, é tão grande. E a gente não se dá conta disso. Nós jogamos veneno na nossa corrente sanguínea. 5 vezes mais do que numa situação normal. Temos que pensar a respeito disso. E em muitos casos, nós achamos normal. Que tá, imagina, eu estou no meu direito. Não é? Eu estou certo. Imagina, o outro está errado. E você acha que o seu destempero está certíssimo. Você está certo em surtar. Não. Não faz bem para você. Não é bom em nenhuma situação você se desarmonizar. Ah, mas engolir sapo também não é. Não, não é. Aí vem a receitinha do Chico. Coloca água na boca e fica com a aguinha na boca. Conta até 10. Se não for suficiente, não quiser engolir, cospe, põe água de novo. Conta até mais 10. Mas relaxa, busca se harmonizar. Por você mesmo. Quantas vezes a gente se destempera e sente fisicamente a taquicardia? É o veneno que a gente joga no nosso próprio organismo.
onde dispara o nosso coração. A gente faz mal para o coração e para o cérebro e para o resto do corpo também. E hoje todas as pessoas, de modo geral, estão vivendo nesse fio da navalha e achando normal. Isso é que mais é chocante, né? As pessoas gritam umas com as outras, xingam umas às outras com a maior naturalidade. Fácil. Mas é horrível. Quando a gente se percebe de uma atitude agressiva, depois que passa, porque na hora a gente não percebe, lógico, tá? Mas depois que passa, que a gente vai refletir, não precisava ter feito aquilo daquele jeito, não precisava ter dito aquilo daquela maneira. Quantos de nós já não fizemos isso? Todos, né? Não dá para falar, não, eu nunca fiz. Não dá. Nós estamos em aperfeiçoamento, somos todos imperfeitos. Estamos buscando a nossa melhora. Todos nós erramos. O que nós podemos tirar disso é a lição, é o aprendizado. E buscar diminuir gradativamente esses acessos de raiva, essa desasperação, essa irritabilidade. É colocar mais oração no nosso dia a dia. Aí a pessoa fala, imagina, no momento de raiva você acha que eu vou pensar em rezar, eu quero socar a cara do outro. Não, você não quer socar a cara do outro. Você vai falar, meu Deus, me ajuda, minha espiritualidade, meu mentor, me dá um refresco, por favor, antes que eu perca a cabeça. Não quero falar nenhuma bobagem que eu possa ofender a outra pessoa. E normalmente quem a gente ofende é quem sempre está mais perto da gente. Pior é isso. Quem mais a gente magoa são as pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes a gente diz coisas que não gostaria realmente de ter dito. E o arrependimento corta. Dói. E não só as palavras agressivas, né, nos cercam, mas o sarcasmo, a ironia, a desconsideração com o outro. Eu vou fazer, ele não fez o que eu quis, agora eu vou dar um gelo. Nós somos assim. O duro é nós admitirmos para nós mesmos que somos assim. E buscarmos trabalhar isso em nós. Esse é que é o negócio. Não estamos livres, mas temos as ferramentas que podem nos auxiliar a diminuir, a trabalhar isso em nós mesmos. Porque essa é a nossa maior dificuldade, é a nossa maior briga, é com a gente mesmo. A gente olhar no espelho e falar, você, o que você fez de errado? Você não podia ter feito isso. Quem faz isso? Quem se olha no espelho e briga consigo mesmo? Você fez errado. Não está errado, não está certo o que você fez. A gente não briga sozinho. A gente briga com o outro. A gente tem que ter o outro. Para discutir, para brigar, para desarmonizar. Aí a gente desarmoniza nós e o outro. E a gente faz isso também quando... É engraçado, até porque é a realidade. Quando alguém, algum amigo, algum conhecido, vem pedir conselho para a gente, olha como nós somos. E a gente fala para a pessoa, olha, não faz isso assim, assado, né? Busca, pensa aí, vê se você acha um meio mais coerente de fazer a coisa, que não você não se prejudique tanto. Você não dá a fórmula, mas você ajuda a pessoa a refletir. Aí a pessoa faz do jeito que ela queria anteriormente.
Aí ela vem te contar. Você briga com a criatura porque ela agiu no livre-arbítrio dela e não fez o que você tinha dito. Não é problema nosso. Mais uma vez a gente traz para a nossa realidade situações agressivas, descompensadoras, das quais nós não temos necessidade nenhuma de viver. E ficamos irritados. Imagina, fulano não quis fazer o que eu mandei. Oi? Cada um tem a sua vida, a sua história, a sua dificuldade. Nós podemos orientar, não determinar o que o outro vai fazer. O outro tem o seu livre-arbítrio, age de acordo com a sua própria vontade. Né? Nesse caso do rapaz aqui, serve para os nossos filhos. Né? O que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Cabe a nós educá-los. Os pais, avós, estamos nós nesse momento. Então, nós que temos que dar educação. Não são eles que mandam em casa e nem na gente. Tá? Porque depois acontece isso aqui, ó. O rapazinho deu um surto porque ele não queria aquela roupa. Não era aquela roupa que ele queria, então ele deu um escândalo dentro de casa. Não é assim que a coisa funciona, que a banda toca. Há de ter um respeito, como disse na história, uma cooperação, né? Então a gente tem que refletir sobre isso também. No Evangelho, segundo o Espiritismo, nesse capítulo, ele nos diz assim, tem um trecho que ele nos diz assim: o corpo não dá impulsos de cólera a quem não a possui, assim como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? É para a gente pensar. Já que faz parte da gente, cabe a nós nos reconhecermos, percebermos as nossas dificuldades, trabalharmos em cima delas. É difícil? É difícil. Mas com paciência. Se a gente veio errando, encarnação de encarnação em encarnação até agora, por que agora nós não podemos começar a corrigir esses erros? Nós temos ferramentas, nós temos evangelho, nós temos essa doutrina que nos faz pensar, que nos abre os olhos. Não existe proibição dentro da doutrina. Existe reflexão. Para num modo de vida melhor, para nós vivermos mais harmonizados, mais tranquilos, com mais paz. É esse o roteiro, que é o que todo mundo quer. Ninguém quer viver enlouquecido chutando balde por aí. Todos nós queremos viver em paz, em harmonia, com tranquilidade. Então vamos buscar isso. Vamos trabalhar isso no nosso dia a dia. Ai, Daniela, você não sabe do que você está falando, você não conhece meu chefe. Seu chefe tem problema, o problema é dele. Quem precisa de ajuda é ele. Faça o seu. Não traga o seu chefe para a sua casa, para o seu problema, a agressividade dele para você. Reze por ele, vibre por você também. Né? Aí eu trouxe umas citações de Emmanuel. Como eu falei, tem muito texto de Emmanuel sobre esse tema, que nos traz um alento para o coração, que nos traz orientações fáceis
de serem seguidas, fáceis da gente colocar em prática no nosso dia a dia, através da leitura desses textos. A gente vai se percebendo, a gente vai se reconhecendo nessa leitura. Esse se chama 1 Minuto de Cólera. Eu não vou ler na íntegra, tá? Eu vou ler só uns trechos. Quem quiser depois, procura na internet. 1 minuto de cólera pode ser uma invocação de forças tenebrosas do crime, operando a ruptura de largas e abençoadas tarefas que vínhamos efetuando na sementeira do sacrifício. É verdade, não é? Às vezes a gente se perde, trabalha, fica a semana inteira ali, ó, boazinha, com bons pensamentos, boas atitudes. Aí vem aquele gatilho que a gente tem, que é um gatilho, e desarmoniza tudo. Não é? A gente precisa descobrir esse gatilho. Essa aqui é a questão. O que me faz entrar nesse processo de agressividade? E quando a gente perceber que ele está acontecendo, a gente já se desarma. Então é a gente se perceber. Por isso que eu falei, esse Emmanuel é danado, né? Adoro. Pela brecha da irritação, caímos, sem perceber, nos mais baixos padrões vibratórios, arremessando, infelizes e incontroláveis, os raios da destruição e da morte que, partindo de nós para os outros, volvem dos outros para nós, em forma de angústia e miséria, perseguição e sofrimento. Né? A gente lança, só que a gente recebe a agressividade da mesma forma. E isso nos magoa, nos dói, nos atinge, principalmente porque atinge o nosso orgulho, e nós ficamos com o orgulho ferido. E aí a agressividade toma conta da gente, e a gente acaba falando que não deveria, não queria, se exaltando, gritando, entrando em discussões que poderiam ser evitadas. Toda violência é explosão de energia, cujos resultados ninguém pode prever. Esse é que é o maior problema nos nossos dias de hoje. Nós temos visto casos absurdos de brigas de trânsito terminando em morte, em tiros, facadas, agressividades extremas. Por uma discussão. Poderia ser evitado naquele momento? Poderia. Se a criatura tinha que passar, ia passar, mas não daquela forma, né? Mas a gente, sei lá. Né? A gente tem que aprender a se controlar e evitar situações desgastantes, nos harmonizando. Assim nós estaremos mais ligados ao plano espiritual, mais receptivos às benesses do plano espiritual, levando e exemplificando aos outros a nossa real reforma íntima, nossa transformação. Não é uma reforma, é uma transformação. Como realmente nós estamos nos modificando. Tem outro texto, esse eu vou ler na íntegra. Cólera, de André Luiz. A cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas à pior das frustrações. Número 1, não resolve, agrava. 2, não resgata,
complica. 3. Não ilumina, escurece. 4. Não reúne, separa. 5. Não ajuda, prejudica. 6. Não equilibra, desajusta. 7. Não reconforta, envenena. 8. Não favorece, dificulta. 9. Não abençoa, maldiz. 10. Não edifica, destrói. Evite a cólera, como quem foge ao contato destruidor da alta tensão. Mas se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando a divina bondade, o socorro providencial de uma laringite. Melhor ter uma dor de garganta, já que você acordou mal-humorado, do que sair falando bobagens por aí. Não é uma boa dica? Eu achei sensacional. E é isso mesmo. Quem gostaria, como ele diz aqui, é como se você tomasse um choque. Quantas vezes somos pegos de surpresa com a agressividade alheia, as quais nós não estamos preparados para receber? Porque ninguém está preparado para receber a agressividade dos outros, porque não é isso que nós queremos. Nós queremos receber a simpatia, a empatia, o carinho. Nós queremos ser bem recebidos em todos os lugares aonde vamos. Nós que gostaríamos de ser bem tratados em todos os lugares. E por que não fazemos o mesmo? Se nós acordamos de mau humor, o problema é nosso, não é do outro. Então que saibamos, de alguma forma, buscar em nós mesmos o que nos faz ser agressivos. Ande com um livro edificante dentro da sua bolsa. Num momento de exasperação, faça uma leitura breve. Faça uma prece. Na hora que você está vendo que está perdendo a paciência. Saia de perto. Evite. Vai fazer bem para você em todos os âmbitos da sua vida. Vai te trazer um fortalecimento espiritual. Vai te ajudar a evoluir, a se tornar um ser humano melhor. E isso só depende exclusivamente de cada um de nós. Não há fórmula milagrosa. Não há receita, porque todos somos diferentes nas nossas individualidades. Cada um tem um mecanismo que lhe tira do sério. Nem sempre é o mesmo para todas as pessoas. Então nós temos que buscar, compreender qual é esse mecanismo, o que é esse gatilho que nos faz desesperar, destemperar, ter um acesso de raiva, ter um momento de ira, de cólera. Que saibamos nos conter e nos fortalecer espiritualmente junto à agressividade alheia. Tendo piedade desse irmão que não sabe o mal que está causando a si mesmo e espalhando esse mau sentimento por aí. Para encerrar, Sheila nos diz assim: acalma-te, evita a cólera. A irritação agrava a enfermidade, desequilibra a mente, afeta o espírito negativamente. Nos momentos de contrariedade, entrega-te à prece e faz o melhor ao teu alcance. Se não podes, por teus meios, modificar a situação, acalma-te e espera. Deus
te vê e te conduzirá, por mãos intangíveis, à solução adequada. Que possamos sair daqui e refletir, nos conhecendo melhor, trazendo mais paz para o nosso dia a dia, tão conturbado e tão difícil. Muito obrigada pela atenção, pela paciência, e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todos nós, que enviou o seu Filho querido para nos orientar, nos trazer as suas lições, para que possamos evoluir no bem e no amor, na fé e na caridade, todos os dias. Que a luz do Mestre Jesus, aqui presente, envolva os nossos corações e as nossas mentes, para que tenhamos, nesta noite e em todas as sequentes, o fortalecimento e o amparo espiritual que tanto buscamos, fazendo vibrar no bem e no amor, diariamente, as nossas intenções e os nossos pensamentos. Que a espiritualidade amiga envolva-nos nesta noite e durante toda a semana. Graças a Deus. Obrigada.